Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu vim fazer a minha retrospectiva literária do ano. Foi um ano que eu li pouco, me desorganizei um pouco a faculdade, mas ao mesmo tempo eu não consegui escapar por série, por filme. Eu estudei e eu li o que deu. E o que deu tá tudo bem. Eu li umas leituras bastante densas, na minha opinião, que me tomaram bastante tempo e eu vim comentar sobre elas. Bom, primeira coisa que eu vou falar é que eu só li 2 livros físicos esse ano. Teve um terceiro que está incompleto. Todos os outros eu li pelo Kindle, tá? Então, apenas esse disclaimer. Bom, eu anotei aqui no caderninho. Bom, eu comecei o ano lendo o Lustre, da Clarice. E isso daí me deixou maluco, né? O que é o Lustre? O Lustre é um livro sobre uma menina estranha que mora numa casa estranha com gente esquisita. Assim, é um livro extremamente complexo, entra dentro da alma humana e você fica, o que está acontecendo, sabe? É o segundo livro da Clarice e ele é bem doidinho. Bom, depois eu li A Cidade Sitiada, que A Cidade Sitiada é o terceiro livro da Clarice. Eu tava tentando ler Clarice em ordem cronológica, num clube de leitura, não deu certo, desisti. Mas eu li esses 2 livros. Gostei bastante da Cidade Sitiada. É bem interessante, assim. São pessoas que se mudam pra cidade. E aí eu imaginei um bolo de aniversário, né? Uma coisa meio assim, Minas Tirith, sabe? De Senhor dos Anéis. Não tá em ordem o que eu li, tá? Mas eu li Orlando. Orlando, da Virginia Woolf. É, Orlando é um livro que vai falar sobre a fluidez do gênero, né? Orlando é um personagem que ele é quase um deus, que ele vai percorrer uns 400 anos aí na história da Inglaterra e ele vai fluindo. Então ele é um homem, depois ele vira uma lady e Orlando é esse espírito livre. E nisso a Virgínia vai falar sobre o que é o papel de gênero, sobre o que faz uma pessoa ser homem, o que faz uma pessoa ser mulher. E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar as dificuldades que Orlando tinha quando era mulher e as facilidades que tinha como era homem. É um livro de caráter bastante feminista e é um livro incrível, né? E ele vai falar um pouco sobre a era vitoriana de uma forma mais incisiva, mais contumaz, que a gente não via, que a gente não consegue perceber às vezes lendo um livro da era vitoriana, porque ele é um livro crítico sobre a era vitoriana de uma visão retrospectiva, já que a Virginia escreveu isso no século XX. Vou falar agora dos livros que eu li da Agatha Christie, porque eu li muitos, né? Agatha Christie é o meu passatempo literário para tentar voltar a ler mais. Então, sempre que eu tô muito perdido assim, eu decido ler Agatha Christie. E eu li vários esse ano, tá? Vou mencionar alguns e vou falar dos melhores. Bom, eu li Elefantes Nunca Esquecem, ah, Os Crimes ABC e Morte no Nilo e 13 à Mesa. Então vamos lá. Morte no Nilo, gostei bastante. Eu reli para o novo filme que saiu do Kenneth Branagh com a Gal Gadot. Gostei do filme, mas assim, o Assassinato do Dente é melhor. Mas reli o livro, gostei do livro de novo. Quando eu li, um pouco batido, mas assim, já tinha lido. Daí eu li Os Elefantes Nunca Esquecem, que é um livro bom, mas é o último livro que a Agatha escreveu do Poirot. Então, assim, é, não é a história não se encerra, mas assim, a Agatha já escreve numa certa senilidade. Eu gostei da história, é uma história fácil, você consegue acertar o que vai acontecer. Mas, como eu disse, às vezes não é isso que você procura lendo Agatha Christie. Então, fica ali naquele embaraço. Eu li Os Crimes ABC, bem articulado, mas ao mesmo tempo muito maluco. Eu não gosto desses livros que eu não consigo prever o que vai acontecer, vai pra aqui pra lá. Não gostei, tá? E eu li 13 a Mesa, que na minha opinião é o melhor livro da Agatha Christie do ano que eu li. É um.
também de Hercule Poirot, é um mistério super obtuso, vai daqui pra lá, de lá pra cá, gostei bastante. Então, recomendo. Ah, eu sinto que eu li alguma coisa da Miss Marple esse ano, mas talvez tenha sido ano passado e eu tô maluco. Bom, além disso, eu li a HQ de Duna, que é uma adaptação fiel da primeira parte do livro Duna, que é o livro número um. Lembrando que Duna é um livro constituído de 3 partes, ou de 3 livrinhos dentro. Então, a primeira parte de Duna vai contar como que os Atreides se instalaram em Arrakis. A segunda vai falar sobre como ele vai se adaptar àquele ambiente, né? Porque a casa já acabou e eles vão se adaptar ao deserto. E a terceira é mais as predisposições para a guerra. Essa HQ se propõe a adaptar o primeiro volume, né? O primeiro livro, que é os Atreides, que é a casa boazinha, chegando em Duna, que é o planeta, né? E se adaptando àquele planeta seco e árido e tomando uma punhalada nas costas do Império. Então, isso aqui que está escrito. E essa HQ, ela traz o que é, na minha opinião e na opinião do pessoal do clube de leitura que leu Duna junto, né? Que eu li Duna junto, tem a melhor cena da história da literatura de Duna, que é a cena do jantar na casa dos Atreides, lá em Duna. Então tem um monte de gente nesse jantar, e aí tudo vai acontecendo, e a Lady Jéssica, que é a mãe rainha poderosa, consegue entender o que está acontecendo, e enfim, é um jogo de poderes muito grande. Me senti naquele jantar com o Temer e com o carinha imitando o Bolsonaro. Bom, eu li também 2 livros do Drauzio. Realmente, os livros do Drauzio ficaram na minha outra residência. Li os livros do Drauzio, eu li Prisioneiras e eu li Correr. Prisioneiras é um livro que vai falar, é o terceiro da trilogia do Carandiru, então você tem Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiros. Eu li o terceiro. Para quem acompanha o Drauzio de longa data, né, você já entende o que vai acontecer, porque você já ouviu isso em alguns lugares, eu já assisti inúmeros Roda Viva do Drauzio, eu já acompanho ele no YouTube. Então, assim, muito daquelas histórias você já conhece. Mas, mesmo assim, Prisioneiras é uma retrospectiva de tudo que envolve o presídio feminino, de tudo que é uma visão sobre o PCC, Primeiro Comando Capital, e sobre os reflexos ainda do massacre do Carandiru. Perfeito, Drauzio, ele faz trabalho voluntário em presídio, e isso são memórias que ele teve durante esses 30 anos trabalhando no presídio. Então, é um livro primário, assim. Depois eu li Correr. Correr é um livro do Drauzio sobre a própria corrida, que ele vai falar das experiências dele correndo maratona. Ele já correu até a época da escrita do livro, ele não tinha corrido as 6 grandes maratonas do mundo, mas ele fez isso esse ano. Então, Drauzio correu as 6 maratonas, 6 maiores maratonas, e ele é a pessoa, acho que mais velha esse ano a cumprir essas 6 maratonas. Não vou lembrar e dizer para vocês quais são, mas assim, Chicago, Boston, Nova York, não é Berlim, Pequim, Londres e Paris, talvez. São 6 maratonas incríveis que acontecem pelo mundo, e assim, ele vai contar sobre essas maratonas pra gente. Ele também fala de algumas que ele correu no Brasil que foram incríveis, tipo a Maratona de Joinville, a Maratona do Rio de Janeiro. Então, vale muito a pena ler esse livro. E é um gás para quem gosta de corrida, para quem quer entrar em cima de maratonas, que é o meu caso, mas eu vou entrar isso bem mais pra frente. Bom, eu li A Metamorfose do Kafka. Na verdade, eu escutei esse livro quando eu fiz uma viagem para minha casa. Então, escutei ele, adorei. Eu já li o Castelo, tá aqui em cima, o vermelhinho.
mas eu não pensava que ia ser que o livro era tão interessante, né? Porque eu me perdi bastante no castelo. E a Metamorfose é muito bom, você tem começo, meio e fim, e você vê como que você não vale nada. E eu escutei esse livro numa época que eu tava bem mal psicologicamente, sabe? E quando o personagem percebe que ele. Quando você percebe que o primeiro pensamento do personagem, quando ele vira uma barata, que ele precisa trabalhar, isso pesa, sabe? E aconteceu com a gente, algumas situações assim, muito mal. Tipo, que a primeira coisa que eu pensei numa situação horrível foi que eu tinha que pegar um carimbo, porque eu tinha ido pra faculdade e eu precisava desse carimbo. Então, quando você percebe esses paralelos e que você às vezes dá muito mais valor pra um carimbo do que pra uma coisa que tá acontecendo na sua vida, tá na hora de repensar algumas coisas. E depois de ter escutado esse livro, de ter visto a minha situação em outra situação, eu fiquei mal e eu decidi mudar um pouco de atitude. Então, foi um livro que pode ser que não marque tanto você. É um livro meio tranquilo, assim, mas para mim foi uma punhalada, sabe? Eu acho que foi um choque de realidade. Bom, eu li também A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. A Falência A Júlia Lopes de Almeida é uma autora meio apagada, assim, da literatura brasileira. Ela era uma das que orquestrou a fundação da Academia Brasileira de Letras, mas a academia foi feita aos moldes da Academia de Paris e logo a Academia de Paris era só para homens, no Brasil também foi só para homens. A Júlia era uma expoente da literatura brasileira, ela era uma autora que vendia muito, ela escrevia livros de realismo, tal qual Machado de Assis, tal qual o próprio Aloysio Azevedo, mas ela não teve esse reconhecimento pelos homens e em determinado momento as suas obras pararam de ser publicadas. E aí a Unicamp resgatou ela aí nos anos 2000 e, sei lá, 17, 18, para um vestibular, justamente o livro A Falência, e ela foi republicada. Ao mesmo tempo, você não tem muitas citações da Júlia pelas academias de literatura, pelos estudiosos em literatura. Ninguém sabe por que, na verdade, existe. As pessoas têm algumas teorias, eu tenho algumas teorias, mas enfim. Bom, A Falência é o livro que vai falar sobre Francisco Teodoro. E esse Francisco Teodoro, ele vai viver ali, ele é um cafeicultor, digamos assim, ele trabalha com a exportação de café na Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro dos anos 1890 a 1900 e pouquinho. Então ele vive o que na prática se chamou de política do encilhamento ali nos governos do Deodoro da Fonseca e do outro presidente que eu vi foi Peixoto, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. E ele viveu a política monetária do Rui Barbosa, se eu não me engano, que é o encilhamento. Basicamente, eles liberaram para todos os bancos que quisessem imprimir moeda, que imprimissem moeda, e eles criaram uma bolha econômica horrível que desestruturou um pouco essa política monetária. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo aqui o surgimento de uma bolha, de uma bolsa do café no Rio de Janeiro. Então ele entra nisso. E a bolsa econômica, junto com a política do encilhamento, estoura e ele é o último a querer cair na realidade dessa bolsa e tudo dá errado e ele falha. Nisso que ele falha, ele percebe que ele faliu como homem, como moral, que a mulher dele só se preocupava com ele quando ele tinha dinheiro. A mulher dele tinha uma amante de longa data e ele decide se matar. Então é basicamente isso, uma falência moral, política, e o livro é muito interessante, fala um pouco sobre a gente não desistir, a gente visualizar a realidade e decidir sair pela tangente. Ele percebeu que ia quebrar, em vez de ele desistir rápido, ele persistiu em quebrar e quebrou mesmo. Bom, creio que
O que me falta de. Não, faltam dois livros, que são os meus top 2 do ano, talvez. Bom, um deles é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Eu gosto muito do Saramago. Eu assisti todos os Roda Viva dele aqui no Brasil, acho que são três. Eu assisti algumas entrevistas dele na TV portuguesa, apesar de eu não entender muito, porque quando portugueses conversam com próprios portugueses, você não entende o que eles estão falando. Assisti os Literatura Fundamental sobre ele, enfim. Saramago, eu só li dele dois livros. Um foi o Ensaio sobre a Cegueira e o outro foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Sim, eu sou uma pessoa comum, gente. Mas é um livro, em geral são livros que eu demoro pra ler, porque eu acho que o Saramago ele escreve parágrafos muito bons e que merecem ser lidos e relidos. E eu leio Saramago só em meio físico, porque eu não consigo ler ele pelo Kindle. E eu vou parando e eu vou marcando. Esse livro aqui está extremamente marcado e anotado. Eu sublinho com caneta, sabe? Ainda mais que essa versão aqui é uma versão bem porcaria, né? Diga-se de passagem, a companhia de bolsa é bem porcaria. É, eu li muito esse livro, gostei muito. E aqui a gente vai ter então um reconto da história de Jesus. Jesus que nasceu em Belém, em nos anos 00, né? Então assim, a gente vai ter aqui um reconto realístico e na visão de um ateu sobre como que Jesus nasceu. Então, desde a concepção de Jesus, aqui a gente vai ter a presença de Deus como um personagem, mas o Deus do Antigo Testamento como um personagem, afinal, né, a gente está falando na era pré-Jesus. E a gente vai ter a figura de um anjo, que na verdade é o demônio, que também está ali. Esse livro tem passagens fundamentais. Eu preciso fazer um vídeo só sobre ele aqui no canal. Eu já li há um pouco de tempo, mas eu vou Eita, ambulância! Mas eu vou reler as minhas passagens e fazer um vídeo para vocês, porque eu acho que esse livro aqui merece que eu faça um vídeo só para ele, tá? E o outro livro que eu adorei ler, eu achei que foi muito bom, foi Os Botões de Napoleão. São 17 moléculas químicas que mudaram a história do mundo, que são de dois autores, acho que americanos ou francês, não sei o nome deles especificamente. Mas assim, Os Botões de Napoleão é um livro de química que vai falar sobre grupos de moléculas que mudaram a história da humanidade. Então ele vai começar por, sei lá, o que você mais pensa, que é a pimenta do reino. E aí ele vai seguindo por uma estratégia lógica que vai de uma molécula para outra, talvez ao longo da história, talvez sem estar no decorrer da história, que você fica chocado com tudo que está acontecendo. Então, assim, ele começa da molécula da pimenta do reino, mas ele vai falar do gengibre, da noz moscada, do cravo. Aí ele vai falar sobre, sei lá, o fenol, sobre antissépticos, é, vai falar sobre antimaláricos, sobre enfim, o sal. E depois que ele fala do sal, ele vai falar sobre os compostos fluorcarbônicos, né, os clorofluorcarbônicos, que são na refrigeração. Ele vai falar do DDT. Então assim, ele vai falar de muitas moléculas que foram fundamentais na história do homem, baseando-se em uma piada química que dizia que o Napoleão perdeu porque os seus homens usavam botões de estanho na roupa. E o estanho fica esfarelento a temperaturas muito baixas, que foi o que ele sofreu naquela retirada de Moscou. Então diz que os homens não tinham roupa, então eles tinham que ficar se agasalhando com as mãos e não conseguiam utilizar as armas. É uma história incrível. Ele vai contar tudo isso em termos de anedota e ele vai falar sobre química. Então é um livro de química, que vai ter com fórmulas químicas, é química orgânica, inclusive. Então ele vai mostrar os desenhos, vai mostrar que uma substância que tem um grupo metil, quando tem um grupo de hidrogênio, né, de substituinte, são totalmente diferentes. Então você consegue relembrar muito disso na época que você viu na escola. Se você teve bioquímica, você também vai pensar disso. Ele vai falar muito sobre os isômeros, então, poxa, isso era um grande problema na indústria química. É um grande problema, porque quando você sintetiza via orgânica, né, por uma via sintética natural, por exemplo, você usa bactérias para sintetizar algum tipo de composto, né, que é o que você tem na
biotecnologia atualmente, você consegue, pelas vias metabólicas, utilizando os ribossomos, por exemplo, você consegue utilizar e pelas enzimas você consegue deixar todas as estruturas no levógeno. Só que se você produzir isso com uma reação química, invariavelmente você vai produzir tanto levógeno como destrógeno, que são isômeros. É. Então, você não consegue ter uma substância pura. E aí, você pensa, se você precisa de 5 reações químicas que todos precisam de levógeno, se você faz isso de uma forma que você faz 50% de levógeno aqui, 50% de levógeno aqui, 50% aqui, 50% aqui, quando você multiplica, você chega em tipo 5% de produto final, entende? Então, é um problema para a indústria isso. E ele vai falar sobre isso. Então ele vai falar que o sal, por exemplo, ele foi motivação de guerras pelo mundo, que você tinha o imposto de sal na França, esqueci o nome agora, que foi extremamente cobrado das populações mais pobres, que o imposto era usado para manter as pessoas nos seus lugares, que na Índia você teve o Gandhi fazendo toda aquela retirada até a costa para que eles fizessem o sal naquela forma pacífica que culminou na Revolução. Então, assim, é incrível, é incrível. O livro ele faz um grande retrospecto dessas moléculas e vai falando sobre moléculas que poderiam atrapalhar ou melhorar o desenvolvimento do Napoleão na guerra. Ele vai falar dos antimaláricos e ele vai falar de muitas moléculas que tiveram implicação na saúde. Então, para mim é muito interessante porque, enfim, estudante da área de saúde. Então, eu achei fantástico. É um livro que merece ser lido. Vou fazer um vídeo sobre ele, talvez. O Átila tem um vídeo muito bom sobre ele. E é isso, gente. Esse foi um livro que eu gostei bastante. É um livro com uma vibe Sapiens, então assim, ao mesmo tempo que você olha as informações que ele traz, você não consegue afirmar com certeza se aquilo ali é verdade ou não. Então, assim, eu não tenho capacidade para refutar o que ele está dizendo e tá tudo bem. Não pode levar isso aí 100% para a vida, porque você não sabe exatamente se essa fonte é verdadeira ou não. Vá pesquisar. Mas é incrível, né? E, bom, é isso. Essa foi minha retrospectiva literária do ano. O Lustre, da Clarice, A Cidade Sitiada, da Clarice, Prisioneiras e Correr, do Drauzio Varela, Elefantes Nunca Esquecem, Agatha Christie, Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, Agatha de Duna, a adaptação da obra do Frank Herbert, A Falência, de Dona Júlia Lopes de Almeida, Orlando, da Virginia Woolf, Os Crimes ABC, da Agatha Christie, 13 a Mesa, da Agatha Christie, A Metamorfose, de Franz Kafka, Os Botões de Napoleão, de dois professores de química que eu não lembro o nome atualmente, e Morte no Nilo, da Agatha Christie. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu gostei. Espero que no ano que vem eu tenha lido um pouco mais, um pouco menos. Bom, talvez eu acabe Ana Karenina esse ano e aí não vai entrar nesse vídeo. Estou lendo há muito tempo Ana Karenina. Eu tenho um problema com livros muito grossos que eu tenho que superar. E, bom, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e deixem um like, comentem quais foram as melhores leituras para vocês esse ano. E até mais. Tchau, tchau.